Paz, irmãos, em que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja entre nós. A palavra de hoje está em Neemias. Deus, ele pede para mim falar, tem pedido para mim falar essa palavra sobre a reconstrução dos muros. Então, aqui em Neemias 2, fala sobre a permissão que Artaxerxes deu a Neemias de reconstruir os muros de Jerusalém, e Jerusalém construiu os muros. Mas o capítulo 3 de Neemias, capítulo 3, versículo 1, ele fala sobre a reconstrução dos muros que Neemias se propôs a fazer a pedido próprio, para que viesse se reconstruir os muros de Jerusalém que tinha sido queimado. E tudo tinha sido colocado abaixo. Mas aqui fala, capítulo 3, os que trabalham na edificação dos muros. Então, houve um grupo de pessoas que se propôs a ajudar Neemias a reconstrução dos muros. E também, eu falo sempre, né, que o mundo é dual, não é? Existe também os que se opuseram a essa reconstrução, né? Então, aqui diz aqui no capítulo 3, e levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado. Cada um era designado a edificar uma parte da cidade, a qual consagraram e levantaram suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Ananel. Quer dizer que eles levantavam a reconstrução e consagravam ao Senhor, né? E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado. Edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do peixe edificaram os filhos de Asená, a qual emadeiraram e levantaram suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao seu lado, e assim foi. Eles foram, cada um foi fazendo o trabalho que tinha sido designado, que se organizaram para a reconstrução do muro. Mas aqui fala também, o principal fato é que quando nós nos levantamos para realizar alguma obra do bem, não é que o Espírito Santo esteja nos guiando nessa nossa observação, que nós possamos aprender, né? Ele fala também sobre os inimigos, né? Que os inimigos pretendiam retardar a edificação dos muros. Então, quer dizer que tem pessoas que eles não se alegram com ver uma edificação que está sendo colocada de pé, né? Vamos dizer assim, né? Então, as pessoas têm muitas pessoas, né, usadas pelo mal, que elas preferem que tu tenha menos que ela, ou que tu foi designado para alguma coisa, ou que realmente tu te levantou porque tu observou que aquilo precisava ser feito e tu foi e fez e colocou ao teu suor. Elas ficam um certo tipo surge a arrogância no coração, a maldade de que por que elas não fizeram isso? Por que tu teve que fazer? Então, quer dizer que tu teve a percepção, né, porque tu vive numa outra realidade, mas elas não. Aí elas se opõem porque não é porque não tivessem capacidade. Muitas pessoas têm capacidade de fazer, mas elas não se propõem porque elas acreditam que é um desgaste
É um desgaste para elas se importar com coisas que vai fazer as pessoas, não vai ter um retorno, né? Que vai ser para o mundo, no caso, vai ser para todos contemplarem, né, a obra, não é? O correto, o certo, não é? É muito mais fácil derrubar e colocar no chão do que tu levantar muitas vezes. E geralmente, uma edificação que já tinha uma construção é muito mais trabalhosa, né? Uma reforma é muito mais trabalhosa do que tu edificar algo novo, um terreno que esteja vazio, que tenha espaço, porque muitas vezes na reconstrução tu tem que lidar com os escombros, né? Então, Deus coloca isso, essa palavra, o Espírito Santo ministrou sobre mim, sobre nós, né? Essa palavra sobre a reconstrução, né? Então, quer dizer que muitas vezes a reconstrução, observando de uma forma empírica, assim, a reconstrução, ela dá muito mais trabalho do que tu edificar onde não havia nada. E, e, a, e, a, e também porque tu tem que lidar com coisas, com os escombros, que é no caso da outra, das outros prédios, né? Tu tem que lidar com aquele escombro e tu tem que fazer algo daquilo. E assim é as nossas vidas, né? Quando nós estamos... É muito mais fácil, por isso Deus diz assim, ensinai aos pequeninos o caminho que deve andar e dele ele não vai se apartar, né? Então a gente às vezes não ensina os filhos e é muito mais difícil depois da criança, da adolescência, tu conquistar um filho para que ele venha fazer seguir o caminho certo, né, da vida, seguir o bem, né? Porque muitas vezes nós, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, isso eu falo para as pessoas que conhecem Deus, e mesmo para as que não conhecem, porque tu sabe que as pessoas, mesmo as pessoas que não têm uma vida consagrada a Deus, elas sabem que Deus, quando nós estamos precisando realmente de uma solução, Deus, a gente recorre no último caso a Deus, né? E Deus, com o seu amor infinito, Ele nos abraça, Ele nos chama para perto dele e nos acalma, né? Nós temos uma solução, né? Nós estamos seguros nos braços do Pai, né? Nós, é como se fosse uma certeza, né? Que existe aquela centelha ali dentro que sabe que Deus tem um Deus, né? Mesmo que nós não tenhamos um compromisso, né, com a sua verdade, porque muitas vezes nós estamos no mundo e não temos um compromisso com Deus, nós temos um compromisso com nós mesmos e com o status, com a sociedade e com o que nós queremos aparentar na sociedade. Então nós vamos em busca daquelas coisas que edificam não para Deus, edificam para o mundo, para nós termos uma posição, para que a gente tenha um anel de formatura, vamos dizer assim, né? No caso, então nós não edificamos para que Deus venha ser glorificado em nós, né? Porque Deus é amor, é bem, é o bem, né? E então aí a reconstrução, muitos se levantaram, os inimigos se levantaram para que não viesse a ser reconstruídos os muros, né? Então aqui diz assim, ó, e os inimigos, no capítulo 4 de Neemias, diz, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo o Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Quer dizer que quando tu te levanta para fazer alguma obra, muitas pessoas, eles escarnecem, se iram e ainda fazem chacota da
da situação que no caso de tu erguer alguma coisa, eles zombam, né? Na verdade é uma zombaria. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhe se lhes há isso? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Então, tudo ele se fez uma pergunta, né? Se fazer uma pergunta, o que eles vão fazer? Será que eles vão conseguir vivificar uns montões de pó e pedra? Vão fazer só num dia? Quer dizer que ele queria todas as respostas, além de se irar, né? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Imagina a maldade que existia no coração, né? Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Imagina, eles chamaram até Deus para amaldiçoar o Neemias. E não cubras a sua iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sanbalaque e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto iam crescendo em reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo, e ligaram entre si todos, para virem atacar Jerusalém e para os desviar de seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim como faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com suas lanças e com seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam que Deus tinha dissipado o conselho dele, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia metade dos moços trabalhavam na obra e a outra metade tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, os que carregavam cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas. Quer dizer que aqui, e os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então, quer dizer que quando nós nos propusemos a fazer uma reconstrução de algo, sempre vai surgir adversário. Mas então, o que Deus quis nos ensinar? Que nós temos que reconstruir, mas nós temos que estar vigiando sempre pela oposição que vai se manifestar, né? O mal, ele não quer ver a obra de Deus avançar, né? O bem avançar. A obra do mal é toda a sujeira que ele pode colocar numa pessoa, é toda
são as castas, né? As castas do mal, que é uma hierarquia. Então eles têm a casta da prostituição, a casta dos vícios de droga, a casta dos vícios de álcool, as castas da sujeira, as castas da prostituição, eu já falei, a casta de tudo que contradiz a obra do Senhor, tudo que Deus criou, Ele quer derrubar e quer fazer o montão dele, o monte dele, o montão dele, esse é o que Ele quer colocar no lugar das obras de Deus. A família Ele quer derrubar, tanto é que existe tipos de família, né? Que a família que Deus criou é o homem, a mulher, e aí se cria uma família. Então isso Ele quer modificar, tudo Ele quer modificar, né? Ele quer colocar a obra dele, né? A reconstrução dele. Mas a reconstrução dele não é reconstrução, é uma desconstrução do que Deus criou, né? Por isso que o mundo, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, né? Por quê? Porque o mal, ele coloca as coisas dele como se fosse aquela palavra que diz anjos de luz, como se fosse uma luz. Mas não é uma luz, é uma desconstrução daquilo que Deus criou, daquele bem que Deus fez, né, do mundo, como Deus diz em Gênesis. E eu criei o mar e achei bom, eu criei o homem, achei bom, e eu criei. Ele foi criando e achou bom, não é? Então, a gente pode ver que nada que Deus criou, tudo que Deus criou assim, ele não existe uma beleza que ninguém pode explicar, né? Então, a palavra de hoje é essa, que é mais fácil tu desconstruir algo, né? E o mundo agora ele jaz no maligno, é o que diz a palavra. Então, nós temos que estar atentos, por quê? Porque as sutis coisas que vão entrando na nossa vida para nos desviar da vontade de Deus, né? Então, às vezes com coisas sutis, que a gente não percebe que está indo por um caminho que Deus não se agrada. É um caminho que não é de luz. É um caminho porque nem tudo a gente pode aceitar, não é? A cada dia está mais difícil a compreensão das coisas, porque existe muito lixo. Os lixos espirituais, né? São coisas que se cria para que a gente venha a se confundir, né? Então, nós temos que estar sempre vigiando, trabalhando, mas com a espada, porque são os levantes, quando a gente se propõe a fazer a obra de Deus, muitos são os levantes, e muitos, eles dizem, quando se propõem a falar de Deus, né, porque cada um tem uma vida com Deus, sabe qual é a proporção do que Deus pede e o que nos pede. Pede o que Deus, qual é o relacionamento que cada um tem, qual é o compromisso que cada um faz com Deus, né? O que Deus pede de cada um, né? E aqui diz, os inimigos, eles se iraram. Então as pessoas se iram, elas fazem chacota, elas riem, né? Riem da palavra de Deus e acham que Deus vai deixar tudo assim, que Deus não está vendo. Quando eu tinha meus filhos menores, né? Eu tinha uns adesivos que eu colocava nas paredes para eles virem. Eu tinha um adesivo que eu colocava no banheiro, né? Tinha no banheiro, tinha no quarto, na porta do quarto deles. De Deus ninguém se esconde, né? Eu colocava,
porque às vezes estava meia coisa meio, eu tinha que apelar, né? E digo assim, de Deus ninguém se esconde. Eu não, assim, eu passei anos e anos estudando o comportamento das pessoas, observando as pessoas. E as pessoas, elas não têm nenhum escrúpulo. As pessoas que não têm uma vida com Deus, elas não têm nenhum escrúpulo de mentir, inventar coisas, né? Às vezes eu trabalhei em serviço público, às vezes é muito difícil o serviço público, porque às vezes tu não sabia por que as pessoas de uma hora para outra começavam a te olhar diferente, e era por esse motivo, porque as pessoas mentem e acham que vão ficar assim, que Deus não está vendo nada, não é? Que Deus, que Deus não observa, né? Mas Deus, ele tudo ele vê, né? Então, tem uma palavra que diz assim, sobre os mansos da terra, né? Que Deus, é ele que peleja pelos mansos da terra, né? Mas, então, é essa palavra que eu deixo, né? Que nós temos que orar sempre, né? A oração, ela pode ser uma conversa com Deus constante, né? Nós precisamos estar mais alicerçados em Deus para que a gente possa escutar cada dia mais a presença dEle. Mas a palavra diz, filhinhos, escolha o bem, né? Então isso aí já é um caminho para nós, escolha o bem, né? Apressa-te em fazer o bem, é outra palavra que tem, apressa-te em fazer o bem. Se nós estamos vendo uma coisa, eu tinha um testemunho que eu ia contar no outro vídeo sobre, eu tive vários tipos ministérios, assim, mas era tipo, Deus me pedia por um certo tempo orar por pessoas, e fazer, ele queria ver se eu realmente eu fazia o que ele me pedia, se ele podia confiar em mim, né? Deus faz assim, né? Então, eu tive um tempo que eu orei muito pelos bêbados as pessoas que estavam na rua, né? E quando eu saía do meu trabalho, eu sempre, de manhã, eu orava. Eu sempre fui uma pessoa que jejuei muito. Agora que eu estou mais desleixada, digamos assim, faço um jejum lá cada sábado. Mas sempre estou na presença do Senhor, procurando sempre não me desviar meu pé do caminho. E então eu orava pelos pessoas da rua, né? As pessoas que estavam em situação de rua, e geralmente por os alcoólatras, né? E eu notava que as pessoas, as gurias diziam para mim, Ana, tem um moço aí fora, um bêbado aí fora, tá tirando beijo. Então o que que eu quero dizer com isso? Não é que tu via que as pessoas, quando tu orava, eu nem falava que eu orava por eles, eu orava lá dentro do meu trabalho, eu orava para as pessoas de rua, né? Que Deus pudesse alcançar elas, Deus pudesse confortar elas, curar elas, né? Mas as pessoas estavam tão sedentas de uma oração, né? Que diz que uma oração do justo pode tudo esses efeitos, que a pessoa sentia, né? A oração, que alguém estava ali. Alguém se importou com elas, né? Pessoas que ninguém se importa, ninguém quer saber de pessoas da rua. Eu lembro quando eu era pequena, nós éramos muito pobres. E a mãe saiu a passear conosco, minha avó era costureira. Então a avó comprava, até a mãe nem comprava, era a avó que comprava um tecido de chita e todo mundo saía com aquele mesmo, eu e a minha irmã maior, saía com aquele mesma chita, os dois vestidos, só a avó só mudava como é o modelinho, para diferenciar. E todo mundo pensava que eu e a minha irmã maior eram gêmeas porque nós usávamos os vestidos com a mesma chita, né? E nós estávamos passeando, maravilhosa, nós se achávamos rica, né? Nós estávamos passeando, nós ia para o centro passear com a mãe. E eu vi um daqueles homens atirado na rua, deitado. Na rua, atirado, né?
E eu disse para a mãe assim, a mãe, olha aí, mãe, aquilo me doeu muito, muito no coração, me deu uma dor no coração, eu nunca tinha sentido dor tão forte no meu coração como aquela dor. Eu digo, mãe, vamos levar ele para casa. E a mãe disse, não, minha filha, o que é isso? Vamos ajudar ele, mãe, vamos ajudar ele. Não, não, minha filha, é assim mesmo. Eu digo, não, não é assim, né? Mas tu não disse que aqui era bom, né? Quer dizer, que eu não sei nem se me falaram, né? Quando eu vim para cá, para a Terra, que se disse, não, lá vai ser bom, né? Eu digo, não, já descobri que não é bom, né? Não é bom, não tem nada de bom, né? Se as pessoas estão atiradas na rua, assim, não tem nada de bom. Então, foi uma coisa que me marcou muito, foi isso, né? E eu tive esse tempo de ministério, digamos assim, de orar pelas pessoas que estavam em situação de rua, né? Às vezes eu oro por pessoas que estão passando por necessidades que a gente não sabe quem é, né? Mas que Deus possa alcançar elas no momento de, né? Colocar como que tem uma saída, né? Existe uma saída, que a pessoa não venha, né? Em tribulação, né? Porque as pessoas elas estão tão tribuladas que elas não acham saída, né? Então, por algum motivo, Deus coloca no nosso coração de fazer aquela oração, não só pelos nossos, mas por alguém que está passando, pelas crianças, pelos velhinhos, pelas pessoas, né, que estão passando uma necessidade e que Deus possa alcançar elas. Então, é isso aí, né? Mas a reconstrução sempre ela incomoda, né? Pode ver que eu agora estava aqui nessa casa aqui, eu levantei as paredes da casa, porque eu não queria entrar em depressão. Então eu fui fazer alguma coisa. E fui fazendo, fui pesquisando na internet, no YouTube, e fui fazendo. E aconteceu, Deus abençoar tanto que eu consegui levantar, colocar o telhado. Deus mandou gente para me ajudar, né? Mas eu fiz com minhas próprias mãos, né? Com o meu corpo, né? Fui assim, fiquei numa varinha, recém tô engordando, tô pegando mais corpo. Mas quer dizer que eu não me importei em, como é que é, em me poupar, né? Porque as pessoas se importam muito em se poupar, ou me poupar, mas se poupar de quê? Se as pessoas estão pegando geralmente, ficando em depressão por não fazer as coisas, por não buscar, por não, como é que é, não enfrentar as coisas, não reconstruir, né? Não edificar os muros, lá vai ter pó, eu tive pó, eu furei todos os meus dedos, agora eu coloquei piso, eu furei todos os meus dedos, né? Eu fiquei assim, uma vara, além de não ter, de eu ter que levantar os baldes, fazer a massa, tudo, e edificar tijolo por tijolo, né? Levantar todas as paredes da minha casa que eu fiz, né? Colocar cinta, preparar para fazer as colunas, como é o concreto, né? Que não é fácil, é pesado, né? Eu levei 1 ano fazendo, né? Mas consegui fazer e não entrei em depressão, eu dormia cansada, graças a Deus passou, tudo passa nessa vida, né? E Deus me honrando, Deus foi me ajudando, Deus foi me abençoando. Então é isso aí que eu digo, gente, né? Mas aí todo mundo, quando estava todo mundo ficou parado, olhando, né? Por quê? Porque eu sou formada e que eu não posso levantar a parede, por quê? Qual é o status? Para quem realmente serve o teu status, né? Deus sempre me disse que não era o homem que ele me ia dar as coisas, quem ia me dar as coisas era ele, né? Então ele tem muitas coisas que eu passei em concurso público, né? Não fui chamada de última hora, né? Não deixaram eu assumir, né? Então sempre teve um empecilho assim. Eu trabalhei em várias coisas, né? Tive agroindústria. Eu sempre tentei, eu digo, vou me aposentar, eu vou,
eu já vou preparar um caminho, uma agroindústria, que é uma coisa que eu gostava de fazer, né, familiar. Não deu certo, então Deus é que sabe, né? Aí um dia Deus disse para mim, quem vai te dar as coisas vai ser eu, então eu tô na mão de Deus, né? Então é isso aí, pessoal, a reconstrução, né? A gente tem que reconstruir, muitas vezes a gente vai ter que limpar o pó do nosso passado e remexer coisas que às vezes a gente não se agrada, não é? Mas com certeza a obra, porque Deus diz que, né, que a honra da segunda casa será maior que a primeira. Então é isso aí. E que Deus abençoe cada um, que nós possamos ser verdadeiramente valentes para enfrentar e não ficar querendo vida fácil. Não existe nada fácil. Existe a tua posição, tu te posicionar nas coisas, né? E eu abençoo a cada um, que o Pai do céu consiga sempre edificar a nossa casa, a nossa moradia. Eu abençoo a cada um, que Deus abençoe todos, que o Espírito Santo, que é o que nos dá sabedoria para fazer todas as coisas. Sabedoria é o que é o nosso ajudador e que nos ajuda em fazer todas as coisas, diz a palavra dele. Que o Espírito Santo é o nosso consolador e nosso ajudador em todas as coisas, né? Que nós possamos sempre estar alinhado com ele, falando com ele, para que nós venhamos alcançar a boa, perfeita vontade de Deus, que é agradável. Um beijo no coração de cada um, puder passar adiante essa ministração, né, que nós possamos aprender um com o outro. Deus abençoe cada um, assim o YouTube vê que é um tema que tem relevância. Deus abençoe, que a graça e a paz do Senhor estejam entre nós.